Vamos lá então, voltar. Estamos já na parte final, apenas fomos interrompidos. Olá, desculpem aí pela interrupção, eu ainda não aprendi a lidar com essa coisa de quando o telefone toca e acaba ficando mudo o negócio. Na hora ainda vou aprender. Mas falta pouca coisa só para a gente concluir as questões. Então, vejam que quando se trata de um herdeiro só, o que se tem é a adjudicação, né? A chamada partilha para um. Né? Partilha para um é modo de dizer, não é técnico isso, né? Não há propriamente uma partilha, porque não há uma divisão, é tudo ficando um por só. Tecnicamente isso é adjudicação. Mas aí vem uma pergunta, e quem não tem bens, né? Eu já vi que quem tem bem pode ser bem de toda a natureza, pode dividir só uma parte, pode dividir a todos, alguns. E quando não tem bens? Bom, quando não tem bens, também pode ser feito o que a gente chama de inventário negativo. Nossa, inventário negativo. Mas qual o sentido de fazer o inventário negativo se o inventário não tem bens? E se o inventário não tem bens, não vai ter partilha, né? Para quem está entrando aqui um pouco atrasadinho, vai ficar tudo gravado, tá? Mas enfim, qual o sentido de fazer um inventário negativo se não tem bens e se não vai ter partilha? Existe utilidade, sim, né? Claro que vai ser um inventário talvez aí mais barato em termos de custos e tal. Mas veja, quando uma pessoa fica viúva, ela pode naturalmente casar-se depois. Para ela se casar depois, exige a lei, para evitar confusão patrimonial, que seja feito o inventário dos bens deixados pelo morto. Né? Possivelmente ela tem filhos com essa pessoa, tem filhos com o morto, etc. É uma condição para que você tenha plena liberdade de casar, que você faça essa partilha. Eu falei plena liberdade porque não é proibido casar. Você tem liberdade de casar sendo viúvo, mesmo sem ter feito o inventário. Só que isso daí constitui um pequeno probleminha. Por quê? Porque vai fazer com que você obrigatoriamente tenha que, é o que chama condição suspensiva, você tenha que seguir no seu casamento novo pelo regime da separação obrigatória de bens. Então é uma limitação. Pode casar, mas não tem liberdade com o regime. Então veja, essa causa suspensiva está no 1523.1 do Código Civil. Lá diz o seguinte, ó, não devem casar o viúvo e a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e lhe der partilha aos herdeiros. Então não é toda e qualquer viúva, é viúva que tem cônjuge do que morreu. Se o que morreu, morreu sem filhos, né, sem herdeiros, enfim, não é bem essa questão, mas tem que fazer essa partilha e dar a parte dos filhos. Fazendo isso, está livre para casar. Mas e se não fizer? Aí vem o artigo 1641. É obrigatório o regime de bens do casamento, separação de bens, né, do casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. E uma das causas ditas suspensivas não é um impedimento propriamente. É exatamente essa situação em que não foi feito o inventário. Então, se você quer casar pelo regime que bem entender, com liberdade, é preciso você fazer o inventário, mas ele não deixou nada. Faz o inventário para mostrar que não deixou nada. Aí é o chamado inventário negativo. Aliás, perguntinha para a prova oral, né? Doutor, o que é o inventário negativo? É inventário de quem deixou dívidas? Está pendurado no cheque especial? Não, um examinador mais brincalhão. Não, é um inventário em que não há bens a serem partilhados. Ok? Não é uma coisa... Mas qual o sentido de... Aí ele pode fazer a pergunta, tudo bem. E pode ser feito o inventário negativo? Pode. Mas para quê, doutor? Eu só vejo utilidade de ter um inventário para partilhar. Se não tem nada para partilhar, para que fazer um inventário negativo? Aí você coloca a cerejinha no bolo. Para afastar a cláusula, a condição suspensiva, que exige que, tendo o morto deixado filhos, herdeiros, o cônjuge sobrevivente precisa, para se casar com liberdade de regime de bens,
fazer o inventário e dar a partilha a esses herdeiros, ou comprovar que não há nada a ser partilhado. Se ele fizer isso, terá liberdade na escolha do regime de bens. Diversamente, só pode se casar, mas apenas no regime da separação obrigatória. Chique, hein? Aí é bonita a resposta. É aí que você vai fazendo diferença e vai pontuar. Olha quanta coisa que a gente falou hoje. Aí esse examinador querendo te pegar, fala: doutor, eu vi aí que o senhor falou que se vem escritura do exterior, por analogia, procuração do exterior, o senhor vai querer 90 dias, etc e tal. Eu pergunto, pode ser feita a partilha de bens localizados no exterior? Não pode o inventário extrajudicial partilhar bens localizados no exterior. Ele vai poder partilhar todos os demais que estão aqui, etc e tal. O exterior, aí vai ter que buscar outra solução. Vai partilhar lá vai ser por cartório, ou lá nem precisa inventário, faz na prefeitura, ou precisa na justiça, ou não sei onde, que país que estão, que as regras são, mas evidentemente que a soberania nacional não vai passar dos limites territoriais, tá bom? Então essa escritura não vai poder produzir efeitos lá, por isso que não pode ser feito. Então, digamos assim, não pode, bens localizados no exterior não podem ser partilhados extrajudicialmente. E aí vem aquela pergunta que eu já, no fundo, eu respondi, né? Pode haver inventário extrajudicial quando há testamento? Vocês já podem responder. A resolução 35 veda, mas as normas de São Paulo admitem em casos específicos. E vamos rememorar? Olha lá. Com expressa autorização do juízo sucessório competente, quando tiver ocorrido a abertura e o cumprimento do testamento. Então, tem testamento, mas o juiz trata inicialmente do testamento. Fala, bom, está aberto, está tudo certo, agora vamos fazer o inventário. Esse agora vamos fazer o inventário, depois de resolvida a abertura, a aprovação do testamento, pode sim, com autorização do juiz, ser feito no cartório extrajudicial. Então, doutor, no cartório extrajudicial, só sucessão legítima ou também pode ter sucessão testamentária? Pode, desde que com autorização judicial, desde que o juiz já tenha aberto, já tenha aprovado o testamento, e liberado para fazer no cartório, isso poderá ser feito. Então tá bom. E tem mais alguma situação que tem testamento e pode fazer no cartório? Já falei para vocês. Quando ele não está mais vigente, quando ele foi revogado, né? Quando ele se tornou caduco, quando tiver uma decisão judicial que transitou e diz que ele não vale mais, não é? Aí tudo bem. Então, se na verdade esse testamento existiu, mas agora ele não existe mais, não está produzindo mais efeitos, é como se ele não existisse, aí tudo bem, ele vai poder ser feito inventário. Lembrando que um testamento, quando reconhece filho, nessa parte ele é um testamento irrevogável. E ainda que essa questão do filho não seja uma disposição patrimonial, vai ser considerado irrevogável, vamos falar assim, no todo, digamos assim, ou pelo menos para efeitos de impedir o inventário no cartório. Se há um testamento que foi revogado, mas ele reconhecia um filho, ele acaba sendo considerado irrevogável e um fator impediente da utilização do inventário extrajudicial. Reconhecer o filho em testamento não tem como ser feito em juízo. Uma última coisa eu quero dizer, vai dar 9 horas certinho. Eu disse que tem precedente, que está meio vacilante, tem precedente para cá e para lá, permitindo que às vezes possa fazer um inventário extrajudicial de companheiro, não tendo o morto deixado ascendentes e descendentes. Tem, mas também tem decisão contra e a princípio não dá, está muito complicado. Mas tem uma coisa que estão pintando uns precedentes bem interessantes, e eu até escrevi um artigo no site Migalha chamado Um Passo Adiante. Coloca lá, Um Passo Adiante, Inventário Extrajudicial com Menores. Vai encontrar um artigo, eu escrevi ao lado do desembargador Naline e também de um tabelião
de Pirassununga, chamado Thomas Nosti Gonçalves, a gente escreveu o seguinte, porque há um precedente, na verdade que eu sei há 3 ou 4 já, onde o juiz deu um alvará para que fosse feito no cartório o inventário com menores. Ué, mas não tem que ser sem menores só? Com menores o inventário não é só em juízo? Só que o juiz falou, o pedido disse e o juiz deferiu. Olha, nós estamos querendo fazer a partilha igualitária. Não é que nós estamos dizendo, vou pegar aqui, que o filho maior vai ficar com a máscara preta e o filho menor vai ficar com a máscara marrom. Opa, são coisas diferentes. Essa aqui, não sei, parece mais barata, de papelzinho fino. Essa aqui é um tecido bonito, tem forro, decorado e tal. Pode ser que é diferente. Então tem 2 apartamentos, vamos ilustrar. Olha, tem 2 apartamentos, o morto, no mesmo prédio, na praia. Um vai ficar para um filho, outro vai ficar para o outro. Só que você vai lá, um é de frente para o mar, outro é de frente para o mangue. Obrigado pelo elogio aí, Tiago. Então, não dá para fazer assim. Agora veja, quando você coloca lá os bens, todos os bens, tem 2 filhos, um maior e um menor, e você corta no meio, cortar no meio é um sentido metafórico, né? Você vai dizer que os 2 filhos, o maior e o menor, cada um fica com metade, 50% ideal de todos os bens. Do skate, da bicicleta, da moto, da conta bancária, do terreno vazio, do terreno com casa, do apartamento, do carro que presta, do carro que não presta. Tudo. Se a partilha é ideal, é igualitária, vira para mim, olhando nos meus olhos e me diz, qual o prejuízo de um determinado herdeiro? No que ele está sendo prejudicado? No que ele está sendo preterido? Eu não vou dizer que é legal ter um condomínio, às vezes poderia ser melhor falar, olha, um fica com um, outro fica com outro, não vai ter que dividir, se acertar depois. Beleza. Mas isso é quando é maior, um pode gostar da máscara de tecido, outro gosta da máscara de papel. Um gosta da marrom, outro gosta da preta. Todo mundo sai feliz. Essa aqui vale um pouquinho mais. Quanto é? Vale R$1 a mais. Paga o imposto sobre R$1. Tá tudo certo. Agora, não vejo nem potencial, não vejo possibilidade de prejuízo para um incapaz se a divisão é apenas e pura e simplesmente igualitária. Imagina você sendo promotor de justiça. Vai lá o inventário para você. A divisão é igualitária. Você vai pedir o quê? Para avaliar? Deixa eu avaliar para ver se está sendo dividido direito. Como avaliar? O valor é o mesmo. Né? O valor é o mesmo para tudo aquilo. Dividindo de um jeito ou de outro é o mesmo valor. Então, entrou o blog do DG. Estou defendendo aqui, Arthur, o cabimento, claro que depende de alvará, da partilha, do inventário extrajudicial para partilhar bens com menores, desde que essa partilha seja ideal e igualitária, sem prejuízo potencial para essas pessoas. Então veja, se é tudo igual, se não vai haver uma distinção entre o que cada um recebe, nem de valor e nem de natureza de bens, não vejo porquê. Então o ideal é claro que futuramente, né? E isso, Thomas foi o primeiro a conseguir isso daí. O ideal é que futuramente a regra seja assim, olha, hoje está lá, não é possível inventário judicial com herdeiros menores ou incapazes, ponto. Um exemplo. O que eu propugno, e não estou sozinho nisso? Que a gente tire o ponto, coloque uma vírgula e acrescente pouquinha coisa. Não é possível inventário extrajudicial com herdeiros menores ou incapazes, vírgula, a menos que a partilha seja ideal e igualitária para todos os herdeiros, eliminando assim a possibilidade de qualquer distinção ou prejuízo entre eles. Alguma coisa nesse sentido. Se for assim, não tem por que não fazer no extrajudicial.
tá bom? Mas isso, infelizmente, como ainda não está na lei, né, é preciso que tenha uma decisão judicial, e eles acabaram nesses precedentes. O primeiro foi na cidade de Pirassununga, o tabelião de Pirassununga, mas a comarca que julgou foi de Leme. O segundo, nossa, eu não estou lembrando onde é que foi. Tem um de Taubaté também, e tem um terceiro que eu não estou me lembrando agora. Mas enfim, com certeza Taubaté e Leme já fizeram isso, e mais acho que vão aparecer. Então, com base nesse alvará, né, pedido, é uma coisa, um processinho simples, né? Um alvará pede para o juiz deu, e aí eles fizeram essa escritura assim, tá bom? Então, com isso a gente chega no final, né? Eu sugiro vocês lerem esse artigo aí, Um Passo Adiante, do Migalhas, que eu coloquei. A gente com isso termina aqui, fechamos a nossa semana com 7 lives, né? É um pouco cansativo, eu tenho que reconhecer, porque essa apresentação que durou 2 horas, ela evidentemente que exige uma preparação, e essa preparação não leva só 2 horas. Alguém fala, mas você já é delegatário? Sim, mas eu sou registrador de imóveis, eu não faço escrituras, e então você tem que rememorar, estudar. Estou vendo os coraçõezinhos subindo, então isso é um sinal de aprovação, a gente fica contente. Você tem que estudar, tem que se atualizar, tem que estar antenado na jurisprudência, às vezes tira dúvidas com outro colega da área, etc. Tudo para ter um bom conteúdo e apresentar para vocês algo que realmente acrescente valor, acrescente conhecimento, tá bom? Então, ficamos por aqui, né, no dia de hoje. Eu tenho aí, como eu já falei, uma masterclass para fazer agora dia 20, às 20 horas, na quinta-feira, acho que da outra semana, né? Espero contar com vocês. Estou aí preparando também uma mentoria, ela vai estar sendo divulgada aí em breve, e quem quiser poderá ter, digamos assim, um acompanhamento um pouco mais próximo, um pouco personalizado, porque a caminhada é dura, mas ela é mais dura quando você faz sozinho. O Thomas, que foi mencionado aqui, apesar de ser um rapaz jovem, não vou dizer que ele foi o meu mentor, mas eu diria que ao mesmo tempo foi, porque nós nos ajudávamos tanto um ao outro na fase de estudos, apesar da disparidade de idade, de experiências, que realmente teve um grande componente, principalmente, não só jurídico, mas emocional, né, teórico. A gente tem que ter uma mão para segurar, e o Thomas não foi a única pessoa, tem que reconhecer, mas foi a principal pessoa a me acompanhar nisso, e eu a ele. Então é engraçado, nós nos ajudamos, né, e conseguimos cada um obter a sua delegação, tá bom? Para vocês também, tudo de bom, fiquem com Deus, vamos em frente, até a próxima.